No episódio de hoje, a gente vai contar o dia que o oficial de justiça quase fechou o nosso restaurante. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Casal Empreendedor. Muito bom! Toca a sineta! Muito bom. Tema polêmico, hein? Acho que assustou o pessoal do outro lado. Acho que o pessoal ficou pensando, meu Deus, o que vai vir por aí? Mas eu consigo me lembrar da cor que eu fiquei no dia. Eu acredito. Você vai contar isso na história, né? Com certeza. Porque... Foi punk. Mas antes de contar, já aperta o dedo nesse like aí se você tá curtindo o podcast Casal Empreendedor. Já segue a gente lá no Spotify também, é muito importante a gente ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai englobar essa história, porque o assunto é erros na escolha do ponto de venda. Erros clássicos que você pode estar cometendo aí. Que a gente também cometeu, né? Com certeza. Foram vários. Exatamente. A gente cometeu sem saber. E se você já acompanha a gente, você viu que no episódio anterior o Matheus fez várias perguntas para mim. Hoje sou eu quem vou fazer as perguntas. Oh, meu Deus! Vamos lá. Alivia pro meu lado, alivia. Olha, que eu recebi umas perguntas aqui que eu tive que selecionar. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos lá? Vamos. Falando desse tema, que é a escolha do ponto de venda, foi um tema que a gente recebeu para poder falar aqui no podcast. Na sua opinião, qual é o erro número 1 na escolha do ponto de venda? Eu acho até que, na verdade, gente, assim, as pessoas subestimam a escolha do ponto de venda para o resultado do restaurante. O ponto de venda é decisivo para o resultado do restaurante. A depender do restaurante que você está montando, se você colocar no ponto de venda errado, o que seria errado? É o primeiro erro. Não se conectar com o público-alvo. Eu não estudar para que pessoa eu quero atrair para aquele ponto. Quando eu tô falando de ponto de venda, é um ponto de venda que vai atender as pessoas que vão entrar, tá? Não é o ponto de venda, por exemplo, a Dark Kitchen, para alguém que vai estar só no delivery, que aí é muito mais ligado à localização daquela região ali onde tem um público que você quer atender. Que também é importante, né? É importante, não deixa de ser uma escolha. Você precisa também ter uma escolha adequada. Com certeza. Então, assim, estudar o público-alvo é fundamental. Matheus, como é que eu sei qual é o meu público-alvo? Vai testar o seu produto. Testa o seu produto em feiras, em eventos, faz pesquisa, recebe feedback, vê se aquele produto tem tração, que tipo de público que você está pensando vender esse produto, quais são os outros tipos de negócio que eles frequentam, né? Em qual região, vai lá no IBGE, dá para você fazer também, você chega lá no IBGE e coloca dados demográficos do bairro tal, da sua cidade. Ele vai trazer renda per capita, ele vai trazer número de habitantes, perfil demográfico, número de mulher, homem. Então você tem muita coisa que você pode fazer. Por quê? A gente já teve relatos de alunos nossos, por exemplo, montou um ponto de venda muito chique, entre aspas, vamos dizer assim, numa região que as pessoas não compravam essa ideia. O que acontecia? As pessoas não entravam no ponto. Ele falou, Matheus, eu tive que tirar a vitrine de vidro da frente, abrir, coloquei umas grades para fechar e abrir o restaurante. E, cara, quando eu fiz isso, todo mundo entrou. As pessoas achavam que era caro demais porque tinha vidro na frente e ar-condicionado. Só por conta disso. Então, o que é isso? Você que está aí do outro lado já deve ter passado por isso em algum momento. Com certeza. Às vezes não só no restaurante, às vezes uma loja e tal, que você olha, esse restaurante é caro, essa loja é cara. Então, é a percepção que passa, né? Exatamente. É a maneira como eu olho, né? Eu tô falando isso, é que você precisa criar um ponto de venda que se conecte com o público que você quer atrair. Exatamente. Então tem que fazer pesquisa antes, tem que buscar olhar o perfil desse público, como ele frequenta outros modelos de negócio, para que você não crie um ponto muito distante da realidade dele. Ele vai olhar para o ponto e falar, não vou ali não, ali é muito caro. E às vezes o cardápio é mais barato até do que os outros negócios da região e você não tem público, porque ele não se conecta com aquele ambiente que você criou. E claro, né, quando eu falo isso, é você entender o público, criar um conceito que se conecte com a sua marca, com o que você está propondo trazer para aquela região, para aquele bairro. Então, sim, primeiro erro clássico é não estudar o público-alvo. Você precisa estudar muito a fundo para quem você quer vender. Isso é fundamental. Então, olha o perfil de comportamento do seu Instagram, por exemplo, quem é que segue, quem mais interage. Faça uma análise crítica. Quanto mais for profundo, maior são as chances de você não estar errando. Ótima dica. Quem já gostou dessa dica, antes da gente ir para a segunda, já deixa aqui o like aqui embaixo, curte, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais donos de negócio de alimentação, para que a gente venha ajudar. E já curte aqui e deixa o comentário aqui pra gente, tá bom? É bom, porque cada comentário que você escreve aqui, a gente lê, tá? Então a gente lê, a gente vê o que vocês estão falando. Então isso é muito importante pra gente. Vamos lá.
Pronto para a segunda pergunta? Nossa, essa agora vai dar o que falar. Essa agora vai dar o que falar. Você já sabe? Já li aqui, já deu uma Não pescada. acredito. Já deu a pescada. Para de olhar pra minha cola aqui. Já deu a pescada. Para de já olhar pra minha cola. Já deu a pescada, já deu a pescada. Vamos lá. Matheus, eu achei o ponto legal. É o ponto perfeito na localização que eu achei ali que é perfeito. E agora, qual é o próximo passo? Então, antes de entrar nessa resposta, eu vou contar um pouquinho dessa história que a Rose começou esse vídeo aqui pra vocês, né? Um certo dia, a gente estava no nosso ponto lá, o restaurante aberto, funcionando, os garçons ali preparando para abrir o restaurante. E meu amigo e minha amiga que tá agora ouvindo e assistindo isso aqui. Chegou um oficial de justiça com uma galera. Não, foi assustador. Mais de umas 20 pessoas, assim, falando que a gente tinha que fechar o restaurante, que aquele restaurante estava no processo judicial e que agora tinha que tirar tudo de dentro. Gente vai levar tudo. Vai levar tudo. Chegou com um caminhão. Um caminhão parou na frente do restaurante. Fecha as portas, cadê a chave? Eu sei que Rose ficou branca. E, tipo, esse papel aqui, ó. Esse papel aqui ficou mais branco que esse papel aqui na hora que isso aconteceu. Eu fiquei sem chão, porque, tipo, tinha mais ou menos 1 ano e pouquinho do restaurante, né? Acho que 1 ano e pouquinho, era bem recente. E os nossos funcionários, eu falei, cara, liberei a galera, vai embora, podem ir pra casa, a gente não vai abrir hoje, vou ver o que aconteceu. Só que a gente fez todo o processo dentro, né, de uma imobiliária. A gente procurou a imobiliária fez contrato e tal. Foi tudo regulamentado mesmo, preto no branco ali. E aí eu liguei para o pessoal e falei, não, deve ter alguma coisa errada. A imobiliária acionou o dono do ponto, o dono do ponto veio com todo esse... Eu sei que foi tudo muito rápido, né? Da mesma forma que eles chegaram, quando eles perceberam que não era o nosso ponto, era no ponto vizinho, eles, meteram o pé. Mas nessa hora... A gente gelou, a gente ficou completamente sem chão, assim, a gente ficou paralisado e isso aconteceu com a gente. Qual é o grande erro? Eu achei um ponto maravilhoso, incrível. Eu não faço uma pesquisa para entender o por trás, o raio-x daquele ponto. Então eu tenho que ir na prefeitura, olhar vará, eu tenho que saber se não tem algum processo de sucessão, de ação trabalhista. Não sei se você sabe, mas se, por exemplo, quem estava antes de você no ponto, se todos os funcionários ali, algum, 2 ou 3, tiver com ação trabalhista, e aquela pessoa que te passou o ponto, ela não tiver, muitas vezes, regulamentado, tomando conta, ou tocando aquele processo, esse processo pode ir para você também como coautor. Você pode responder, mesmo você não tendo nada a ver. Então, você tem que olhar a esfera federal, estadual, municipal, olhar todos os dados, vai na prefeitura, pega o alvará, pega o IPTU, vai lá, dá uma olhada se é permitido o alvará de funcionamento para aquele ponto, investiga. Isso é um erro bem clássico. Normal, você comum. aluga o ponto, mas você não sabe se você pode funcionar ali. Exatamente, é um erro comum. Se libera, né, o alvará naquela região, às vezes não pode. Não pode. E tem gente que funcionou errado, a gente já teve caso de cliente aqui, tá? De aluno, funcionou errado, não podia, mas funcionava, até que o dele teve mais visibilidade, mas os concorrentes, algum outro concorrente, infelizmente, a gente não sabe quem está do outro lado, descobriu isso e acionou a prefeitura falou, não, mas aqui é proibido, você não pode ter aqui funcionamento nesse tipo de modelo de negócio nesse ponto. A pessoa só soube disso quando já estava com tudo montado. Então, minha dica, faça um raio-x, porque esse é um erro clássico. O ponto é maravilhoso, ótimo, incrível. Tem o público certo, incrível. Mas faz o raio-x do ponto, investiga tudo para você não estar dando tiro no pé aí. E outra, contrato de locação tem que ser muito bem feito. Contrato de locação tem que estar muito preto no branco, o tempo de contrato, passa por um advogado, porque isso não é brincadeira. Você vai estar investindo, às vezes, 200, 300, 400, 500 mil reais em um ponto de venda e você não colocou no contrato, não acertou antes e depois você quer buscar. Esquece. Se não colocou no contrato, meu amigo, você tem chance de perder tudo. Então, tenha muita atenção quanto a isso. E essa aí é uma dica que não está nos livros, é uma dica de quem viveu realmente na prática. Na pele, né? No campo de batalha. Ele sofreu, né? Para dizer a verdade. Gente, de verdade, eu tenho a sensação, eu me lembro como se fosse hoje desse dia, eu lembro a roupa que eu estava, eu lembro tudo. Depois ainda foi uma brincadeira, os funcionários falando pra gente assim, Rose, você não tem noção a cor que você ficou. Eu literalmente fiquei branca. Não, a gente imaginou, nosso mundo acabou, né? Foi muito assustador. Ali foi assim, acabou o nosso sonho. A gente imaginou isso, foi você isso. investe um monte no negócio, na reforma, em equipamentos, enfim, o negócio já estava rodando. Foi. E de repente, de uma hora para outra, chega um monte de gente. Não, fecha tudo, vamos levar tudo, as mesas, não pode ficar nada aqui, a gente tem que esvaziar o ponto. Foi coisa de terror. Foi cena de terror. Não queira passar por isso, com toda certeza. Então é uma dica de quem viveu mesmo, né? Muito bom, muito bom. Não tá nos livros, anota aí. Então vamos lá, né?
Pronto, agora eu já tenho meu ponto, já aluguei ali, é o ponto perfeito para mim. Qual erro clássico, né, de quem também já viveu isso, que a gente deve evitar na reforma do negócio, na obra? Ó, eu vou dizer, ó, Obra. eu já conheci modelo de negócio no qual o proprietário colocou tanto dinheiro na obra, foi fazendo coisa, mudando, mexendo, mudando, que quando chegou a hora de abrir, não tinha mais dinheiro para abrir. Não tinha mais verba. Acabou o dinheiro inteiro. Um erro comum que você deve evitar é não detalhar, mas eu estou falando detalhar, é detalhar o máximo que você puder o projeto da obra do seu restaurante. Não deixe a obra correr solta, né? Crie um cronograma, chame um profissional para te ajudar, que seja um arquiteto ou um engenheiro civil. Cara, tenta buscar o máximo de informação possível, faz um projeto enxuto, depois você fazer pequenas reformas e ajustes. Eu sempre indico isso. Ah, eu quero. É normal, né? É o nosso sonho ali. A gente começa a colocar uma coisa. Não, mas mexe essa parede. Não, coloca aquela outra. Não, vamos botar. E aí você. E outra. Você não dimensiona que vai entrar equipamento, vai entrar utensílio, vai entrar tantas outras coisas além da reforma, que quando chega na hora que você tem que comprar as coisas, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Eu não detalhei. E eu vou falar mais. Você imagina que o seu cliente vai perceber todas essas coisas. E, na verdade, às vezes ele nem percebe. Ele nem olha, ele nem vê isso. É muito importante, sim, você ter um lugar bacana, acolhedor. Mas, gente, é fundamental que você tenha fôlego para montar o seu negócio e começar a rodar ele. Os primeiros meses de um negócio, qualquer negócio, eles são críticos. Sim. Você está conquistando o público, conquistando a região. Ninguém sabe se o que você fez realmente vai dar certo, se vai funcionar, se a galera vai gostar. Né? Por mais que você tenha testado o produto, tem conexão com o público ali, mas ainda não foi para o campo de batalha. Então, qual é a minha dica? Testa muito antes, a nível de estudar de maneira detalhada tudo que você vai fazer. Até indico para os nossos clientes de consultoria, cara, às vezes não faz um contrato logo de cara de 3 anos, de 5 anos. Faz um contrato de 1 mês. Entra no ponto 1 mês e fala, ó, eu quero preferência no ponto para ficar com ele 3, 4, 5 anos. Mas eu vou fazer um contrato de 1 mês, eu quero pagar um aluguel desse ponto. Mas por que você vai pagar esse aluguel? Você não vai ficar com... Não, eu quero dar uma estudada no ponto. Para quê? Olhar a estrutura elétrica, olhar a estrutura hidráulica, olhar toda a parte de acabamento. Chama um engenheiro, chama um arquiteto, fala, eu tô mais ou menos com essa ideia. Porque senão... você tem grande chance de pegar e colocar todo o seu... Não, vou fazer um contrato já de 5 anos, vou fazer... Aí você descobre que tem um monte de BO na estrutura do ponto. Que ninguém te contou. Você vai achar que o dono... Você vai achar que o dono vai te contar, o imobiliário vai te contar? Ninguém vai te contar. Não. Aí a gente descobriu vários BOs no nosso ponto só depois que a gente já estava dentro. Com o contrato. Assinado. Então, assim, ó, não tem conversa, tá? Depois que tá com o contrato assinado, não tava no contrato, meu amigo, você vai arcar com o prejuízo, é seu. Você vai ter que pagar por isso. Então, tenha muito cuidado, tenha muita atenção. A gente tinha infiltração na laje, a laje era terrível do ponto, descia, pra ter noção que teve uma vez que a gente teve que funcionar na sexta-feira, a água descendo pela luminária e um balde no meio do salão do restaurante, descendo a cachoeira, era uma cachoeira que descia assim, ó, no meio, ó. Na verdade, eu lembro desse dia, foi a primeira chuva que teve quando a gente estava no restaurante. Ou seja, até então estava tudo lindo, na reforma, tudo, não tinha aparecido isso. Nada. Por quê? Porque não tinha chovido. Descia uma cachoeira, juro por Deus, era uma cachoeira que descia no meio do salão. Cada lâmpada, cada buraco que tinha do teto, descia uma cachoeira de água. Você só descobriu isso quando? Depois. E a gente gastou uma nota para poder fazer todo o processo de cima. Então, eu vou falar para vocês assim, ó. Tenta buscar estudar ao máximo esse ponto antes de você começar a colocar todo o seu recurso financeiro nele. Matheus, mas espera aí, eu vou perder 3 mil reais, que é o valor de aluguel. Você não perdeu, meu amigo. Você está economizando. Você está economizando, talvez, um prejuízo de muito mais dinheiro em uma reforma que poderia sair de 50, de 100, para uma reforma de 200, 300, porque você foi colocando um monte de coisa errada ali que estava para corrigir e você não percebeu. Então, esse aqui é um erro clássico também, que eu quero que você evite dentro do seu negócio. Fuja disso. Essa aqui, dica, hein? Mais uma essa aqui eu vou tocar sineta, que essa aqui poucos falam, só quem viveu mesmo. Dica do campo de batalha. Só. Essa aqui é na pele, essa aqui foi rasgada na pele, isso aqui. Pena que nós não temos nem foto, nem vídeo. Nessa época a gente nem filmava tanto para colocar, mas foram várias situações aí. Várias experiências, várias. Meu pai, meu Deus do céu, trabalhou tanto nesse ponto, fazendo tanta coisa, era consertar. Parecia que brotava problema nesse... Sabe o que é brotar problema? Toda hora tinha alguma coisa para apertar, alguma coisa para consertar, cano para... Toda hora era alguma coisa. Se for contar o tanto de dinheiro que foi para essas reformas pequenas, de coisas que tinha nesse ponto, meu Deus do céu. E se eu tivesse estudado com mais calma, eu não tinha gasto tanto. Com certeza.
É ótima dica, excelente dica. Anota aí, hein? Pega Então, aí. vamos lá. Agora, a gente estava falando sobre pontos, né, novos, primeiro ponto. E qual é o pior erro quando eu quero mudar de ponto? Na Ótima mudança. Acontece muito, né? Normal. A gente já teve também vários clientes que a gente atendeu, no qual ele estava no ponto, o ponto ficou pequeno. Começou a ter movimento, o ponto ficou pequeno. Tem que mudar. E esse ponto não dá para ampliar, não dá para aumentar. Espaço físico reduzido. E agora, como é que eu escolho esse novo ponto, né? Como é que eu faço para fazer essa mudança, né? A comunicação, Exatamente. Né? A gente recebe bastante essa pergunta. Eu tô mudando de ponto, como é que eu faço para não perder meus clientes? E assim, ó, isso é muito importante que a Rosa falou aqui, ó, a comunicação. A comunicação tem que ser prévia. Eu estou pesquisando um novo ponto, fechei, passei por essas etapas todas que a gente falou, eu fechei. Cara, eu fechei, eu tenho que começar a comunicar aos meus clientes. Vamos mudar, também no processo de mudança. Já coloco uma faixa no novo ponto, dizendo ali em breve, tal unidade, o nome do seu negócio, estaremos aqui. Para quê? Para tentar diminuir a evasão das pessoas, porque vai acontecer evasão. Pequena, mas vai. Já teve clientes nossos que colocou uma pessoa dia de sexta, sábado e domingo na frente do ponto antigo com a placa dizendo, ó, vai pro novo, porque o proprietário não deixou colocar uma faixa lá dizendo, mudamos pro lugar tal. Não deixou. O que ele fez? Mas você não pode impedir uma pessoa de ficar na frente do ponto. Pegou lá uma pessoa com um cartaz, a pessoa ficava assim, ó, mostrando, ó, mudamos para o ponto tal, mudamos para o ponto tal. Então, sim, é importante você começar a avisar antes da mudança, para que as pessoas já saibam onde vai ser, né, o outro lugar. É importante também você estudar que não seja tão distante, ou que não fuja muito, lembra lá, do seu público-alvo. Porque se fugir demais, pode acontecer das pessoas não irem. A gente já pegou lugares, clientes, que tinham um ambiente completamente, por exemplo, aconchegante. Era pequeno, intimista, ele, pum, foi para um lugar gigante, abriu um salão imenso. Sabe o que aconteceu com as pessoas? Elas deixaram de ir. Perdeu conexão com as pessoas. Virou um outro negócio. Aquele lá, que era mais intimista, era o que fazia a galera ir. Então, qual é a minha dica? Matheus, mas eu estou fazendo isso. Passa uma parede de gesso e vai ampliando aos poucos. Vai ampliando, aí depois quebra aquela parede, amplia mais uma salinha, mais um espaço, mas não chega logo e pum, de primeira já coloca lá um negócio gigante pra galera. Não faz isso. Por quê? Pode criar uma ruptura com o seu cliente. Então, avise antes, crie essa faixa, comunica nas redes sociais, usa o marketing para falar isso, mas não deixe o seu cliente sem saber que você está fazendo essa mudança. Porque é muito ruim as pessoas imaginarem chegar lá, ué, fechou? Tá fechado? Será que agora não acabou? Entendeu? E ninguém falou nada, eu não sei. Né? E eu quero até trazer um alerta para algo importante. Não é só na semana de mudança, nem tipo, só um período antes e nem depois. Essa comunicação tem que levar um certo tempo. Por quê? Nem sempre, sei lá, tem um restaurante que a gente faz 4 meses atrás. E aí? E agora? Ou uma vez no mês? Uhum. Eu não passei lá na frente, né? Então, eu posso passar lá e falar, ué, cadê aquele restaurante que eu sempre vou? Exatamente. Então, a gente tem que entender que nem sempre o seu cliente está passando todos os dias ali na frente. Uhum. Então, como o Matheus falou, utiliza redes sociais, utiliza ali faixas, né? Tente fazer essa comunicação e por um período mais longo também. Exatamente. Vai te ajudar. Pode acontecer um pouquinho, diminuir um pouco? Pode. Mas aí você trabalha, né? Continua divulgando, tentando. Fala pro cliente, avisa pro pessoal, você conhece alguém, fala que a gente mudou e tal. É normal. Tem vezes que muda e bomba. Tipo, rapidinho pega. E tem vezes que demora um pouco mais. Mas o que você não pode, eu espero que você tenha estudado toda essa mudança também, mas o que você não pode é parar, como o Rosa falou. Continua divulgando, continua falando. Né? Usa, talvez, digital influência para ajudar a divulgar, falar da mudança do novo ponto, cria um movimento, faz uma reinauguração para o novo ponto, movimenta. O que não pode é você mudar e ninguém saber. Aí é que não pode. Beleza? Excelente dica. E vamos lá. Agora tem uma pergunta que também a gente recebe. E essas foram as 5 perguntas que a gente mais recebeu quando o assunto é escolha do ponto de venda, mudança do ponto de venda, e a gente reuniu aqui. Uhum. Então, uma coisa que a gente sempre recebe é, Matheus, a concorrência, os concorrentes podem atrapalhar na escolha do ponto? Bom. Como é que eu tenho que olhar para isso, para a concorrência ali na rua, no local, enfim? Uhum. Eu lembro que a gente fez muito isso, né? Eu vou dizer para você o que eu acho, o que eu acredito, né? Não o que eu acho, o que eu acredito. Que pode ser muito bom você ter uma concorrência, como também muitas vezes, você pode ter uma certa resistência para você conseguir crescer naquela região. Quando é que pode ser muito bom? Pode ser muito bom quando você tem outros modelos de negócio que não oferecem o que você vai oferecer, mas que naquela região as pessoas, por exemplo, já procuram. Elas já procuram. Eu quero sair de casa para comer, aí sabe que naquela avenida tem alguns negócios de alimentação, foi o nosso caso,
que existia 2 negócios de alimentação já naquela rua, a gente foi o terceiro, e depois da gente veio mais uns 7 depois. A galera percebeu, porque a gente fez nome, os outros já tinham um outro restaurante, que era o Boteco do Camarão, também já tinha nome, e aí ele era camarão, a gente era carne, a gente não brigava, quem queria comer camarão, quem queria comer carne, e estava todo mundo feliz. Então, a concorrência foi sadia pra gente nesse sentido, somou. No caso, a gente aí tá falando de uma concorrência indireta, Indireta, não foi a concorrência, exatamente, indireta, não tinha o mesmo produto, vamos dizer assim, a gente não competia, a gente tinha o mesmo público, mas não era o mesmo produto, então pra gente foi bom. Quando é que é ruim? Quando eu subestimo, já aconteceu isso, na mesma cidade, uma pessoa com açaí muito famoso, uma açaiteria gigantesca. Nossa, esse aí eu me lembrei. Foi um negócio incrível. A pessoa aí vagou um ponto na frente dessa açaiteria. O que ela fez? Montou um açaí na frente. Por que ela imaginou? Mas eu lembro por quê. Porque bem nessa época, esse açaí que era muito conhecido, estava simplesmente lotado. A fila era quilométrica, a fila era gigante. Você tinha que esperar. Tanto é que nessa época até eles colocaram lá pra você levar pra casa, né? E também tava bombando. Tava. Eu acho que foi justamente essa visão. Eu vou pegar as pessoas que estão ali sobrando e não querem esperar e vou pegar. O que aconteceu? Nossa. Ninguém ia pro ponto. Era. Ninguém. Era O açaí de cá tava lotado com fila de espera, do mesmo jeito. E lá não tinha uma mesa ocupada. Era. Uma mesa. O que esse Era cara, assustador. O que esse cara tentou fazer? Ah, não, eu vou pegar o cliente. Esquece isso. Era. Eu, no lugar dele, eu nunca teria feito essa escolha. Colocar um açaí de frente pro outro, pra quê? Eu vou procurar uma região da cidade que tem demanda pro meu produto, que eu entendi que tem o meu público, e vou montar lá. E vou montar como? Uma estrutura para atender aquela demanda e não querer brigar, pegar uma fatia do mercado pra mim. Eu vejo gente, às vezes, vou montar uma pizzaria. Ó, fulano tá bombando a pizzaria. Vou colocar a pizzaria na mesma rua que fulano. Gente, olha que cabeça, olha que mentalidade. Você vai dividir o público, porque agora você... E outra, ainda entra na guerra de preço, né? Aí abaixa o preço. Esse cara era metade do valor do outro açaí. E ninguém ia. Ali, pra mim, foi uma grande lição. Então, o que eu quero te dar de dica? Quando você tem um concorrente direto, tenha muito cuidado. Estude com atenção, faça uma análise desses concorrentes, vai lá, visita, vê o atendimento, vê o preparo do ponto, conceito, se demora para atender, observa para você ver se você tem chance de entrar nesse mercado e disputar essa fatia. Às vezes você tem vamos colocar assim, uma pessoa que é referência, um líder de mercado naquele mercado que você está, onde já tem ali uma tradição de muitos anos. Cuidado, para você chegar lá e dizer, vou desbancar. Cuidado, você tem que ir com o quê? Com humildade, estudar, verificar se realmente tem demanda. Tá sobrando, não é, alimentação não é farmácia não, tá? Que dá para montar uma do lado da outra e todo mundo vende. Não é. Eu quero que fique claro que não é. A gente tem muito apelo emocional quando o assunto é comida. A comida não é commodity igual remédio, que tem a marca tal e o laboratório tal. Não é. A comida você coloca sentimento, você coloca carinho, você coloca tempero, e aquilo ali muda muito o jogo. Ah, mas então eu vou entrar com o meu tempero e vou conquistar. Até você trazer as pessoas para o seu negócio, pode levar tempo. Você tem dinheiro para sustentar esse tempo? Você tem grana, você tem fôlego para sustentar? Porque aquele outro negócio já tem tradição. Então, tenha muito cuidado. Como eu falei, pode ser bom quando é indireto e você soma ali e cria mais, digamos assim, um ecossistema, né, de negócios de alimentação ao redor, mas também você tem que ter cuidado quando é direto, para você não estar aí querendo dizer, eu vou disputar, eu vou conquistar, eu vou tirar o cliente dele. Tem muita gente nessa cabeça. Cuidado com isso. Você não é dono do seu cliente. Seu cliente não é um gado que você marcou com ferro e fala, você vai ficar aqui nesse curral aqui, e aqui que você vai pastar, e aqui que você vai... Não, não é. Seu cliente, ele é livre. E não coloque responsabilidade nele pelas suas decisões erradas. Às vezes, por um mau estudo, um mau planejamento, isso pode comprometer completamente o seu resultado. Muito bom. Você sabe que eu estava aqui, já não tem mais pergunta, mas eu estava me lembrando que outro dia desse a gente estava indo para casa e tinha um ponto fechado, né? E eu falei assim, nossa, que era foi na época que eu trabalhava até no meu outro trabalho, que se você não assistiu ainda o podcast número 1, volta lá e assiste onde eu conto minha história, que era perto do meu outro trabalho, e a gente ia nesse boteco, assim, era um botequinho, a gente ia lá tomar cerveja, às vezes, depois do trabalho, e ele fechou, mais ou menos 1 ano ou 2 anos depois, e está fechado até hoje. Sabe pelo quê? É uma coisa que muitas pessoas não olham. Na região ali, não tem espaço para estacionar. Se você vai abrir um modelo de negócio que a pessoa vai ficar, se ela vai de carro, então é algo também que precisa ser olhado. Com certeza, né? Com certeza. É uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. E esse ponto está fechado até hoje. Olha, você que é aluno da mentoria, você que é aluno do Cardápio Vendedor, um dos bônus do Cardápio Vendedor é a bússola do ponto de venda. Eu criei uma aula e tem um e-book, tem um livro digital, quase 50 páginas,
onde eu falo tudo sobre isso. Acessibilidade, iluminação, ponto de Sim. referência, estacionamento. Tudo isso interfere na escolha do ponto. Você tem que olhar isso com muito critério, porque o ponto é determinante, talvez, para o sucesso ou fracasso do seu negócio, com certeza. E é determinante a ponto de, às vezes a gente comenta, né? Ah, vamos lá em determinado lugar. Ah, não vamos lá não, que lá é péssimo para estacionar, não tem lugar. Exatamente. Você vê o quanto determinante é. Exatamente. São detalhes que às vezes faz toda a diferença. Uau! Nossa, eu sei que você... Cabeças explodindo aqui nesse podcast. Eu sei que deve ter pirado aí. E é muito bom. Escreve nos comentários aqui embaixo do vídeo. Conta pra gente como foi, né? Exatamente. Você tá vendo no YouTube aí. Lá, e também manda direct pra mim. Tira um print aqui. Marca a gente. Rose Simão, Domínio Seu Restaurante. E pra gente é uma satisfação muito grande ter você aqui junto com a gente nesse podcast. E ó, a gente só tá começando, tá? É isso aí. Até o próximo episódio. Ah, e no próximo episódio... Deixa eu fazer um spoiler aqui. Ah, meu Deus. Bora falar sobre inauguração. Esse vai ser o tema do próximo. Olha só que tema bacana, inauguração. Então se liga aí que o próximo vai ser incrível. Bora dominar. Bora dominar aí. Vamos lá. Toca a sineta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.